Pois é, aqui estamos com um exemplar magnífico de um Mercedes-Benz Classe S. Neste caso específico, como eu sempre digo, o carro tem nome e sobrenome vinculado àquele que é seu proprietário. Este aqui é um Mercedes-Benz Classe S Dennis. Então vejam que nesse exemplar estamos falando do que mais do que um sobrenome, né? Efetivamente isso até traz a pompa e circunstância que esse carro apresenta. O Mercedes-Benz tem que ter, na realidade, vários sobrenomes, começando naturalmente pelo Benz, relacionado ao Carl Benz, o inventor do automóvel, um cara que na realidade trouxe essa máquina maravilhosa para o mundo moderno. E aqui a gente tem em conjunto o Sonderklasse Automobil, que é o que designa a classe S. Nesse exemplar aqui, a segunda geração com essa denominação oficial pela Mercedes-Benz, mas já de uma linhagem de carros que aliavam a capacidade de engenharia, entregando aos seus consumidores luxo e conforto. E o Dennis, um cara que tem uma história enorme com automóveis, tendo diversos carros na sua história, e escolheu especificamente este por acreditar e por perceber todos os valores que esse carro apresenta. Boa tarde, eu sou o Dennis, dono dessa Mercedes aqui 300 SE 1989, é uma classe S, é carroceria curta, né? Senão ela seria uma SEL, que tem 15 centímetros a mais. Esse carro aqui é um carro paixão de infância para mim. Quando eu era criança, andava na rua, né? Eu nasci em 1980, né? Então, quando você andava na rua e alguém que tinha dinheiro de verdade tinha uma Mercedona. E para mim, Mercedona era essa aqui, né? Tinha outros modelos na rua que a gente via e tal, mas esse aqui era a Mercedona, era o carro realmente diferente. E aí, à medida que eu fui crescendo, né? O primeiro carro, eu tenho um pôster no meu quarto, era esse carro. Eu fui no Salão do Automóvel de 1990, ganhei um pôster no stand da Mercedes, era uma 560 Cell cinza grafite. Não era exatamente essa cor, isso aqui é um cinza antrácito, mas era esse carro, eu tinha um pôster dela em cima da minha cama. Eu já tive muito carro, eu sou apaixonado, já tive mais de 250 carros aí, mas ao longo desses 20 e poucos anos de habilitação, e um dos carros que eu deixei para o final da lista foi esse. Foi justamente uma W126, o código da geração dela, é uma série SW126, e foi bem escolhida por ser um carro fase 2, que já tem algumas melhorias em relação ao carro fase 1. O fase 1 foi de 1980 a 85, o fase 2 de 85, metade até 1991. E aí o que muda mais o carro fase 1 do fase 2 foram os motores. O motor V8 aumentou um pouco de tamanho. Essa aqui, que é uma 6 cilindros, usou um motor mais novo, né? Um motor já projetado nos anos 80. O carro fase 1 tinha um motor dos anos 70. E alguns detalhezinhos assim, as rodas Brands Hatch, que é essa roda meio chapada, que nos anos 80 no Brasil você via em tudo quanto é carro, né? O pessoal punha muito em Opala, em Brasília, em Kombi, em Golzinho, e a roda nasceu nesse carro, nesse modelo, né? Então isso veio no fase 2, veio o teto solar que escamoteia ali para cima, que na fase 1 ele só basculava, abria e fechado. No fase 2 ele fica com a escotilha levantadinha, que é um charme na minha opinião. E o body kit dela, né, para-choque, saias laterais, ele é liso. No carro fase 1 ele é caneladinho assim. Então essas coisas eu gosto muito no fase 2. A padronagem do couro dela também. Então, falando um pouco desse carro, né, ele é cinza antrácito com interior marrom, que o código dessa cor é Brazilian Brown Tobacco, né, em couro. Uma coisa interessante a Mercedes tem um data card, né? Então, na última página do manual dela aqui, tem um cartão azul cheio de código. E aí você decifra esses códigos e entende como o carro nasceu, né? Então, esse carro nasceu cinza antrácito, com o interior Brazilian Tobacco Brown, com essas rodas, com os faróis Bosch, que é tudo que ela tem aqui. E tem alguns opcionais interessantes, né? O rádio Becker e tal. Mas tem, por exemplo, uma coisa que está errado aqui que me incomoda como dono do carro, né? Esse carro tem um Designation Badge Delete, né? Então ele vinha com uma opção de exclusão do emblema de designação, ou seja, o emblema 300 SE que está na tampa do porta-malas dela não é original. Original de fábrica ela vinha com emblema nenhum, só com o símbolo da Mercedes na tampa traseira. Então é um ponto assim que se eu vier a pintar essa tampa traseira,
eu vou tirar esse emblema e deixar sem. Então, para ficar condizente com o seu DataCard. E aí eu deixei o carro por último da minha lista de carros a ter, assim, um dos últimos, o que eu fui ter agora um pouco mais velho, depois dos 40 e tal, porque eu tinha muito medo de Mercedes, de manutenção de Mercedes, por serem carros complexos, e aí eu fui perdendo esse medo até que chegou a vez de encarar, né? E descobri que é um carro como qualquer outro, é um carro que foi bem construído e que se dá problemas, os problemas são um pouco mais complexos e mais caros, mas se você tiver a pessoa certa para mexer, você resolve e usa. Eu gosto de deixar meus carros sempre prontos para uso. A hora que eu quiser eu dou na chave e saio. Então essa é uma grande meta, uma grande missão aí com todos os carros. Tem alguns detalhes que eu esqueci de falar, né, que esse carro tinha também interessante. Essa geração da classe S foi muito focada em segurança. Então todas vinham com ABS de série, esse carro tem ABS de série, funciona. A lanterna traseira tem aquele caneladinho já desde os anos 70, mas foi mantido nos anos 80 para melhorar a visibilidade em situação de poeira. Lembrando que esses carros faziam muito sucesso no Oriente Médio, né? Então tem isso, tem cinto de segurança de 3 pontos, retrátil dianteiro e traseiro. Tem carro que até hoje tem isso aí, só passou a ter porque a lei mandou recentemente no Brasil. Então é um carro que nos anos 80 já tinha isso, uma primazia muito grande em segurança. Tem o acionamento das travas e dos vidros a vácuo. Quando você trava as portas, ele fecha também o compartimento da gasolina e o porta-malas. Era um carro de luxo, era um dos carros mais caros do mundo na época, né? Era o Mercedes Série S. Mesmo não sendo a mais cara de todas, ela custava uma pequena fortuna, assim como hoje ainda custa. Um Série S com certeza custa mais que a minha casa. Então é um carro bem construído, né? Silencioso, muito estável, a suspensão duplo A na dianteira, independente na traseira. Então é uma paixão mesmo. Para mim é uma Mercedes com cara de Mercedes, essa gradona cromada na frente com a estrela em cima. Se não tiver estrela em cima da grade, nem me fala que eu não gosto. É o carro que eu gosto muito, que eu ando com a minha família. É a segunda dessas que eu tenho. Eu tive uma V8 fase 1, mas a V8 fase 1 já entrou para a história. Agora essa aqui é o carro da vez, é a paixão do momento. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, por ter participado e ter apresentado aqui. Espero que vocês apreciem.